Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a síndrome metabólica e você vai ver aqui a relação, a influência da dieta, da nutrição, dos seus hábitos alimentares de uma pessoa, no caso, nessa questão aí. Para começar, vamos entender o seguinte, que a síndrome metabólica é um conjunto de alterações no metabolismo de uma pessoa. Basicamente, existem várias possibilidades de alterações. Então, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem e você vai entender melhor, exemplos de alterações. Mas se você tem ali 3 ou mais dessas alterações, aí classifica-se como síndrome metabólica, que é basicamente para dar um nome, assim, de olha, esse quadro não tem apenas uma alteração, não que uma alteração seja leve ou seja pouco, vai depender do caso, Mas o termo síndrome metabólica é para dar essa noção de que, olha, já é uma pessoa que já está com algumas alterações, e não com uma ou com duas, já são algumas alterações ali. Então é para a gente já entender um pouco da situação. Tá? Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você não me conhecia, eu sou nutricionista, então venha fazer parte do canal. Basta você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que você receba as notificações. Então, agora aí na tela vocês acompanham uma imagem, a fonte aí é desse ano, é um artigo científico que está logo aí abaixo a fonte. E nesse artigo tem essa imagem que eu estou compartilhando com vocês aí. Então vejam que a síndrome metabólica pode contar com a presença dessas alterações aqui, Então, lembra que eu falei, que alterações são essas? Por exemplo, elevação da pressão arterial. Então, se a pessoa tem, um diagnóstico aí, de hipertensão arterial, isso já é um parâmetro. Se a pessoa tem elevada glicemia no sangue, e aí a gente consegue constatar isso fazendo uma avaliação, pessoal? Por exemplo, da glicemia tem que avaliar exame de sangue. A questão da hipertensão arterial, o cardiologista vai fazer essa avaliação, geralmente vai pedir exames como mapa, enfim, exames para poder constatar e verificar isso. Pode ter também outra alteração, como a adiposidade abdominal. Então, a obesidade é uma pessoa que tem uma circunferência abdominal avantajada, ou seja, um aumento do teor de gordura corporal. Isso também é um fator, E geralmente pensa só o seguinte, uma pessoa obesa que tem hipertensão arterial, uma pessoa obesa que já está ali com um quadro ali de repente de diabetes. Ou seja, gente, são 3 alterações. Pronto. Essa pessoa ela tem aí um quadro de síndrome metabólica devido à quantidade aí significativa de alterações que demandam uma atenção redobrada para os cuidados com essa pessoa. Mas existem outras alterações possíveis também, que envolve a questão da alteração lipídica no sangue, ou seja, dislipidemias, por exemplo, com elevação do teor de triglicerídeos no sangue. Aqui, gente, essa informação da HDL colesterol, na verdade, seria aqui reduced, para ser escrito, porque no texto eles escreveram o termo reduced, que seria o colesterol HDL reduzido. Eles escreveram o termo certinho, mas aqui na imagem eles colocaram o termo contrário, querendo dizer que se a pessoa tiver colesterol HDL elevado, seria um parâmetro. Na verdade, o parâmetro é o HDL colesterol reduzido, tá? É que aqui nessa imagem provavelmente deve ter tido um erro aí na hora da elaboração da imagem, mas aí fica aqui a minha observação, de que é claro que a gente tem que avaliar também, todo um contexto, o HDL, se está alto demais, tem que avaliar o porquê, mas a priori, a princípio, o HDL ele tem um efeito bom, protetor, a princípio. Então, quando ele está em nível reduzido, seria um risco cardiovascular, enfim, então entraria como um risco metabólico aqui também. Agora, a gente percebe que essas alterações aqui, que fazem parte de parâmetros para o que se chama de síndrome metabólica, sofrem influência da atividade física, do nível de atividade física da pessoa, ou seja, se a pessoa é sedentária ou não,
O ritmo circadiano. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Não lembro agora o título, mas provavelmente ou ciclo circadiano ou crononutrição. Dá uma pesquisada aqui no canal que você deve achar, porque realmente existe, tá, gente, um ritmo biológico que se espera, né, de nós que já estamos habituados biologicamente dos nossos ancestrais. Existe toda uma conexão com a natureza, né, com o dia, com a noite. Então realmente isso tem uma influência. E não é por acaso, não é só uma questão cultural, né, de que a gente deveria dormir à noite e fazer os nossos afazeres de dia. Não é só uma questão cultural, não é só um hábito do nada. Realmente, isso, além de tudo, é algo que tem relação com impactos para a nossa saúde. Enfim, isso aqui é só uma observação simples para você entender, né, que realmente muita coisa pode impactar nisso tudo que eu acabei de falar agora há pouco, tá? Porque muita gente pensa, né, a pessoa engorda porque come demais. Mas na verdade, se é sedentária, se faz exercício físico, como eu falei, importa. Se a pessoa tem, como é que ela está em relação ao seu ritmo circadiano, né? Como é que anda a relação da dieta com o ciclo circadiano dela? Como é que ela consome os alimentos ao longo do dia? Daqui a pouco eu vou destrinchar mais sobre isso. E os hábitos dietéticos, né? Os hábitos alimentares. Então tudo isso aqui influencia na síndrome metabólica. E aí, falando em hábitos alimentares, né, inclusive, né, como essa é a minha área de atuação, eu achei bacana porque aqui destrincha justamente esse tópico, né? Então veja, os hábitos alimentares, né? Exemplos de fatores alimentares que vão impactar na síndrome metabólica. Como, gente? A questão da frequência de refeições. Muita gente pergunta, se questiona, né? Nossa, será que é bom comer mais vezes ou menos vezes ao dia? Isso influencia. Aqui é a questão do horário da refeição, que tem a ver com isso daqui, ó, o ciclo circadiano, com a crononutrição. Então, quais são os horários das suas refeições? Você come mais à noite, ou à noite você já não come mais tanto, então isso influencia. Se você pula refeições, por exemplo, se você pula o café da manhã, né? Geralmente a gente ouve falar isso, né? De que o café da manhã é a refeição mais importante. Eu não sei se é a mais importante. Eu acho que o mais importante é o todo, né? Mas realmente você pular o café da manhã, em alguns casos pode ser que não seja tão interessante. Se sim, se não, gente, eu acho que realmente é muito, tenho certeza que é muito relativo, né? Porque você pode fazer, por exemplo, aqui a questão do jejum, né, que é um outro elemento. Então, já falando aqui, o jejum. Então, às vezes a pessoa faz um jejum intermitente pulando o café da manhã. Então, nesse caso, não necessariamente vai ser ruim. Então, na verdade, por exemplo, comer mais vezes é ruim. Depende do que você come mais vezes. É melhor fazer um jejum intermitente porque eu como menos. Mas será que isso é bom? Depende, porque em algum momento você vai comer, né? Mesmo que só 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, mas você vai comer. Então o que você vai comer? Não adianta fazer jejum intermitente se você come mal nas horas que você for comer. Então, gente, entenda que não existe regra. Pular o café da manhã pode ser bom, pode ser ruim, depende. Em alguns casos pode ser ruim. Mas se você pula porque você está fazendo um jejum intermitente orientado por nutricionista, talvez seja bom. Agora, se você pula o café da manhã, mas aí você não tem orientação de nutricionista e depois você vai pro almoço com muita fome e come demais, talvez não seja bom. Vocês entendem? Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que tudo isso influencia na sua saúde. A frequência de refeições, o horário das suas refeições, e ainda dou um adendo aqui, tá? No horário, não só o horário em relação ao momento do dia, né, ou da noite, mas também o tempo que você leva para comer as refeições. Se você come rápido demais, devagar demais, também isso influencia. Se você pula as refeições, pode estar influenciando. Novamente, pode influenciar positivamente ou negativamente. Vai depender do contexto, vai depender das fontes alimentares que vão estar inseridas nessas refeições. Sejam 5 refeições, sejam 3 refeições ao dia. Então a gente tem que levar em consideração o todo. A quantidade, a frequência das refeições e o fator qualitativo, né? Porque às vezes uma pessoa pode comer 6 vezes ao dia de forma saudável.
E uma outra pessoa pode comer 6 vezes ao dia um monte de porcaria. Então, não é que 6 vezes ao dia é saudável ou não saudável. Vai depender do que você come nas 6 vezes ao dia. Então, enfim, acho que já deu pra entender, né? Se você faz jejum, de que forma é esse jejum, é só o horário do sono, enfim. O jejum, como é que é trabalhado na sua dieta. Aí tem a estratégia do jejum intermitente, como eu falei. Se você usa isso ou não também, não é uma obrigação, né, a gente fazer jejum intermitente. Mas tudo isso vai influenciar nesses outros parâmetros todos que a gente viu anteriormente. Inclusive, já deixo aqui a indicação deste material, né, que é o e-book Reeducação Alimentar, tá? Que é um produto digital, custa só R$ 9,90 para adquirir. Vem aqui embaixo na descrição, é uma forma de você apoiar o meu trabalho aqui na internet. É um material bem visual, assim, bem simples e rápido, né, de você obter ali as informações. Em uma das páginas aqui, por exemplo, eu falo sobre essa questão, né, de que às vezes, por exemplo, né, você que viu esse conteúdo aqui agora, tá, Henrique, eu quero melhorar algum aspecto aí. Entenda que existe um processo, uma caminhada. Então, às vezes respirar é importante, segura um pouco a emoção. Então, não vou dar exatamente o que está escrito aqui, né, mas é basicamente nesse sentido de você entender que tem um processo, tem um caminho aí. Por isso que é importante ter um acompanhamento com o nutricionista, para que você vá fazendo as orientações e aí os resultados vão acontecendo, né, conforme aí o seu organismo for sentindo os efeitos dessas mudanças alimentares. Então, não é de um dia para o outro que tudo se resolve, né, ou que tudo se encaixa ali nos trilhos. Enfim, o e-book, né, quando você compra, você recebe por e-mail, tá? Já que é um produto digital, como eu falei. No mais, compartilhe o vídeo, se você gostou, comente. Muito obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.